Olá, o filme trazido hoje é The Mortal Instruments, City of Bones. A heroína é uma estudante do ensino médio. Ela mora com a mãe e o padrasto desde que era criança. Além de ser muito bonita, essa família basicamente não é diferente de outras famílias comuns. Até recentemente, a heroína muitas vezes desenhava inconscientemente um símbolo estranho, o que a deixava nervosa. Nesse dia, ela e sua amiga passaram por um bar e viram o estranho símbolo na tabuleta. Para descobrir a verdade, os dois trabalharam juntos. Entrando no bar, a heroína de repente viu um homem estranho golpeando alguém até a morte com uma faca. Ela gritou de medo, mas o estranho é que ninguém mais no bar percebeu o assassinato, até mesmo suas amigas pensaram que ela era. O que ela viu foi uma ilusão. No dia seguinte, ela conheceu o homem estranho, o protagonista masculino, e descobriu que ele também tinha o símbolo estranho em seu braço. A protagonista feminina estava prestes a perguntar-lhe claramente. O ataque do assassino, a outra parte a forçou a contar a ela o paradeiro do Santo Graal. A mãe da heroína não resistiu e teve que beber o veneno. Quando a heroína voltou para casa e não conseguiu encontrar sua mãe, o assassino já havia partido. A casa estava bagunçada e havia um cachorro demônio esperando aqui. O cachorro diabólico está perseguindo a heroína para morder. No momento crítico, o herói apareceu a tempo de salvá-la. Descobriu-se que o herói era um caçador de sombras especializado em caçar demônios. Quem o matou no bar antes também era demônio. Para encontrar sua mãe, a heroína foi até a tia do vizinho no andar de baixo para pedir notícias. A tia do vizinho era uma bruxa e tirou cartas de tarô para a adivinhação. A heroína acidentalmente sacou a carta do tarô do Santo Graal. Acontece que a mãe da heroína também era uma caçadora das sombras. Este encontro deve ter algo a ver com o Santo Graal do Caçador das Sombras. A bruxa pretende espionar a memória interior da heroína, mas descobre que existe uma barreira em seu cérebro que sela a memória. Depois de deixar a casa da bruxa, a heroína e o herói meus amigos foram até o padrasto em busca de ajuda, mas viram que o padrasto estava sendo amarrado pelo assassino para interrogatório. A heroína acidentalmente fez um barulho para atrair a atenção do assassino. Os dois lados lutaram, embora o padrasto não tenha sido resgatado, mas felizmente foi embora, o herói os levou com eles. Quando ele chegou à base do Shadowhunter, o líder da base contou a verdade à heroína. Há muito tempo, os demônios estavam furiosos no mundo. Um anjo injetou seu sangue no Santo Graal. Os mortais podem obter o poder dos anjos bebendo o sangue do Santo Graal e se tornar a eliminação dos demônios. Caçador da Sombra. E esse poder pode ser passado de geração em geração. Mais tarde, um traidor apareceu no Shadowhunter que roubou o Santo Graal. Primeiro bebeu o sangue no Santo Graal e depois injetou o sangue do diabo em seu corpo. Desde então, ele se tornou o grande rei demônio e tem o poder de invocar demônios. Naquela época, o padrasto e a mãe da heroína e a heroína eram bons amigos. Para evitar a heroína, a mãe da heroína escondeu secretamente o Santo Graal e contou à filha o endereço oculto, e então selou sua memória. Se você quiser encontrar o Santo Graal e resgatar sua mãe, primeiro você deve desbloquear a memória. Com base na impressão em sua mente, ela pensa em um mago. Foi o mago quem selou sua memória com força, mas o mago prometeu que não importava o que acontecesse com a mãe amante, ela não conseguiria desbloquear a memória. Por outro lado, o vampiro também queria obter o Santo Graal. O vampiro tomou o amigo da heroína como refém. A heroína resgatou sua amiga e foi cercada por um grande número de vampiros. De repente, ela invadiu um grupo de lobisomens e vampiros. A heroína e suas amigas fugiram às pressas, e todos subiram no telhado para se livrar do vampiro perseguindo. Então todos voltaram para a base do Shadowhunter. O herói contou um segredo à heroína. Há uma porta mágica na base que pode ir aonde você quiser, mas a premissa é que você tem que aprender magia primeiro. Então a heroína começa a estudar magia a sério. Uma noite, ela desenhou aquele estranho símbolo no caderno novamente, e o café em sua mão estava selado magicamente no papel. Este incidente deu-lhe inspiração. Ela já tinha adivinhado onde sua mãe escondeu o Santo Graal. O protagonista e outros vieram para a casa da bruxa juntos. Ela encontrou a carta do tarô do Santo Graal e lentamente extraiu o Santo Graal. Neste momento, a bruxa assistindo à parte mudou de repente.
Descobriu-se que ela era uma espiã arranjada pelo diabo no mundo. Depois de um tempo, o herói matou a bruxa e voltou para a base do Shadowhunter. A heroína deu o Santo Graal ao líder caçador. Inesperadamente, depois que o líder obteve o Santo Graal, ela imediatamente convocou o grande rei demônio com qualquer porta. Descobriu-se que o líder foi amaldiçoado pelo grande rei demônio. Ele pingou seu próprio sangue no Santo Graal e queria que a heroína o bebesse. Descobriu-se que ele era o pai biológico da heroína e planejava usar o sangue do diabo para transformar sua filha. A heroína de repente selou o Santo Graal de volta na carta do tarô. Então ela escapou por qualquer porta. Ela se teletransportou para a rua. No lado oposto, havia uma encarnação demoníaca de uma garotinha. O padrasto apareceu a tempo de salvar a heroína. O padrasto era na verdade um lobisomem. Ele liderou o exército de lobisomens que arrastou o vampiro antes. O padrasto disse a ela que o homem, o protagonista, é seu irmão biológico. Para recuperar o Santo Graal, o grande demônio ali convoca um exército de demônios. A heroína e outros estão presos no porão da base de caçadores por demônios. No momento da crise, ela desenhou o símbolo em sua mão e realmente suspendeu os demônios. A heroína usa o Santo Graal como isca para conduzir o grande demônio a qualquer porta e quando ele não estiver preparado, empurre-o contra qualquer porta. Depois disso, a heroína finalmente resgata sua mãe e a manda para o hospital.